Ora viva, seja bem-vindo ao Final Cut, podcast da Sports Server. Já sabe, se não subscreveu pode fazê-lo, estamos no YouTube, na Apple e também no Spotify. Ora, connosco hoje temos um treinador de futebol, treinador de clubes como Sanjoanense, Trofense, Varzim, entre outros, e recentemente esteve e está na Académica de Coimbra, fez um trabalho fantástico que acabou depois por não atingir aquilo que seria porventura o seu objetivo, apesar das dificuldades que apanhou quando assumiu os comandos da equipa, e vamos falar sobre isso, vamos começar a falar sobre isso. António Barbosa, treinador da Académica de Coimbra, uma recuperação fantástica, que depois Mister acabou por não conseguir chegar àquilo que eu acredito que tinha sido o seu objetivo, apesar de se calhar não lhe pedirem isso, porque estava a Académica, quando pegou na Académica, a Académica estava mesmo muito, muito, muito lá em baixo. Nós sentíamos, e a primeira conversa que tivemos com a equipa foi que se nós conseguíssemos pôr um pé no playoff, nós subíamos divisão. E continuo com essa certeza. Na realidade, como disse muito bem, quando encontramos a Académica estávamos em penúltimo, do ponto de vista daquilo que nos fundamenta, quase sempre a forma de jogar e os resultados não eram os desejados, mas sentíamos que o plantel tinha realmente qualidade e capacidade. Depois de conviver com eles, achamos que ainda tem mais capacidade do que vimos inicialmente. E sentíamos que o clube, através da organização do presidente e dos diretores, queria muito alterar o cenário da Académica dos últimos anos e criar condições efetivas para ir para patamares superiores. Por tudo isto e por todos nós foi realmente um choque grande quando não conseguimos chegar ao playoff, porque acreditávamos seriamente que íamos ser candidatos à subida, mas foi uma aprendizagem muito grande e acima de tudo ficou o esforço e a dedicação que tivemos em alterar um cenário que na realidade não era o mais positivo. O melhor ataque, salvo erro, O melhor ataque, a equipa com mais situações de finalização, mais cruzamentos, mais entradas no último terço, com mais passos decisivos, com mais dribles. Portanto, agora será interessante também falarmos sobre isso, que é quando nós observamos equipas, como o Nuno falou, e quando somos convidados a falar com diretores ou presidentes, o que fazemos inicialmente é observar aquilo que são os jogadores, quais são as sinergias que eles têm que nós podemos utilizar, quais são os aspectos que nós podemos mudar e baseamos muito em análise quantitativa, mas também qualitativa, ou seja, percebemos a quantidade, mas queremos perceber dentro da qualidade quais são os comportamentos que podemos realmente utilizar e que podemos valorizar para tornar a equipa mais eficaz, ou seja, levar a equipa aos tais resultados que são pretendidos e por isso é que às vezes há alterações. Nesse sentido nós conseguimos, e falou e bem, no melhor ataque é a quarta vez que somos o melhor ataque do país em diferentes competições e é a sexta que somos o melhor ataque da série, porque a nossa intenção e a nossa visão, porque há pouco falávamos em off sobre isso, a minha visão do jogo é muito simples. O jogo de futebol resume-se a não sofrer golos e a tentar marcar golos, e nesse sentido temos que criar um conjunto de estratégias que leva a que a bola vá o maior número de vezes possível na direção da baliza adversária. E sim, fomos o melhor ataque, com mérito, e conseguimos, obviamente, com o mérito dos jogadores que tínhamos e com a vontade que eles tinham em ultrapassar aquele momento. E estamos sempre dependentes de uma tríade muito importante para mim, cada vez mais, que é realmente das condições do clube: direção, staff, departamento médico, a qualidade dos jogadores e a forma como são liderados pelos capitães da equipa, a sua capacidade para direcionar, refocar, mas também de seguir aquilo que são as intenções por parte da equipa técnica e obviamente a capacidade de trabalho da equipa técnica em direcionar e criar patamares de sucesso para os jogadores que têm à sua frente, ou seja, dentro daquilo que temos, como é que vamos conseguir ajudar-nos a ganhar jogos. com potenciação também de jovens jogadores, não é? Sim, felizmente em vários clubes que passamos temos recordes de vendas, no Trofense, no Varzim. Acreditamos que este ano, apesar de não haver recordes de venda, vão seguramente haver jovens que serão valorizados, como também já aconteceu na Sanjoanense. E isso é algo que nos entusiasma muito no nosso trabalho. Para ganhar um campeonato, para subir divisão, é necessário realmente muitas coisas, mas o trabalho do treinador resume-se muitas vezes em qual foi a sua capacidade de potenciar os jogadores que têm à sua disposição, independentemente de ter 18 ou 38, quanto é que ele conseguiu melhorar. E nesse sentido é algo que nós acreditamos e nos dedicamos e felizmente temos tido bons resultados. Na Académica isso viu-se, esses talentos, aos jogadores que não estavam a ser tão utilizados, que depois se tornaram referências na equipa.
Sim, viu-se por vários pontos, voltamos sempre às questões quantitativas. Sim. Ou seja, temos o Nick, que é o jogador com mais interseções no último terço, com mais recuperações. Temos o Bassi, que é o jogador que faz mais dribles no último terço, dribles eficazes, e que tem uma capacidade de finalizar em cada 3 remates, tem uma situação de golo clara. Temos o Achadi, que melhorou muito as suas questões de eficácia. Temos o Leandro Silva, que é o jogador da Liga que cria mais espaço para o último terço, ou seja, que agride mais e consegue queimar mais linhas na entrada. Obviamente que são jogadores diferentes que numerei, jovens e menos jovens, mas a valorização do trabalho deles e do jogo deles, fruto da qualidade deles e fruto da vontade que eles têm em seguir aquilo que lhes vamos pedindo, é que leva a que haja bons resultados. Ninguém lidera quem não quer ser liderado, e nós tivemos esta sorte na Académica. Tivemos a sorte dos líderes do grupo, os capitães, quererem muito ajudar, serem muito o exemplo, um conjunto de boas pessoas, efetivos líderes, daquela questão que agora se torna pública, ser um capitão, mas não ser líder. Sim. Nós temos líderes, felizmente, no balneário, e ter a organização por trás, ou seja, um conjunto de pessoas, o presidente, o vice-presidente, a estrutura técnica, como disse, o diretor desportivo, o David Caiado, queriam muito criar condições dentro daquilo que eram as nossas possibilidades, e temos Sim. que viver com a realidade para termos sucesso. Eu já reparei aqui em 7 minutos de conversa, e isto não é um ataque a ninguém, é pelo contrário, não há, há maneiras de estar diferentes, mas eu reparei que aqui o fizemos, trabalhamos, pretendemos, ou seja, não é eu pretendi, e o Mr. António Barbosa não fala no singular, fala sempre no plural, de uma equipa técnica, de uma equipa que deve estar consigo já há alguns anos, e eu acho que é de salientar e de referir que de facto há essa característica de grupo, que o Mr. António Barbosa demonstra. É determinante, é um desporto de equipa. Nós somos parte de uma equipa, nós treinadores. Mas percebe o que eu quero dizer, porque há muito eu, e não estou aqui a atacar ninguém, cada um sabe de si, mas há esse ónus no seu discurso da equipa. Só há essa possibilidade nos esportes de equipa. Eu percebo que, do ponto de vista mediático e da valorização pessoal, se calhar poderia seguir outro caminho. É uma tomada de decisão consciente. Percebo que em alguns momentos eu utilizo mas é mais no momento da derrota, porque o treinador deve ser exatamente esse escudo. Ou seja, eu sou responsável, porque também acredito que tenho que corporizar o insucesso esportivo, se depois quero ser dono do sucesso esportivo. E acredito que, do ponto de vista social, novamente, nós temos que escolher aquilo que é a nossa filosofia e a partir daí dizer, ok, este é o caminho que eu intencionalmente desejo seguir. Nem sempre será valorizado, e o Nuno é a primeira vez que me recordo de falar nisto publicamente, mas acreditamos que esse é o meu papel, esse é o papel do treinador, ou seja, unir, ajudar, clarificar, direcionar, ser um entre os demais, saber também ser guiado, porque há momentos em que o treinador também é guiado pela direção, mas não só, até pelos próprios jogadores de campo, deixa já a melhor solução. Não tenho nenhum problema em alterar aquilo que é o meu modelo ou algum conjunto de intenções em determinados momentos do jogo, desde que seja para um bem maior. E essa é que é a função também do treinador, que é o guardião do bem maior. Ninguém está acima da equipa, eu também não estou. E se queremos que os jogadores tenham essa questão de liderar, por exemplo, que se queremos que o jogador corporize essa ação, o treinador tem que seguir exatamente isso e ser o espelho disso. Porque também acredito genuinamente, a vitória é sempre do nós, nunca é do eu. Ninguém ganha nada sozinho. Eu vou então aqui à primeira pergunta que tinha aqui preparada, entretanto, e é bom sinal. Qual é o balanço então que faz destes meses na Académica de Coimbra? Já aqui falámos que pegou numa situação difícil. Qual é o balanço geral da temporada? Para quem gosta de ganhar e para quem acreditava que podia subir, do ponto de vista pessoal, e agora sim vou falar no eu, acredito que não foi um sucesso, foi um insucesso. Porquê? Porque a quantidade de trabalho que tivemos, a qualidade dos jogadores e aquilo que foi o produto final, dentro do contacto diário que tínhamos com a equipa, Sim. percebemos que realmente nós poderíamos ter feito aquilo que acreditamos de início. Ou seja, o nosso plano de intenções, quando vivenciámos e percebemos que realmente tínhamos pessoas capazes para isto, nós não conseguimos. Efetivamente, há sempre vários fatores que condicionam.
o nós, não é? Que nos Sim. condicionam. Claro que depois também não podemos ser uma ilha, ou seja, olhar para os resultados do ponto de vista claro e dizermos, ok, não conseguimos atingir este objetivo, mas o que é que nós conseguimos atingir? Que é positivo. Conseguimos realmente, primeiro, criar dinâmicas excessivamente positivas no sentido do sucesso. Os adeptos sentíamos que os adeptos iam ao estádio e sabiam que a possibilidade de ganhar era muito alta, com todo o respeito por todos os adversários que temos, porque também perdemos várias vezes, ou algumas, mas percebemos isso, percebemos que conseguimos aproximar a cidade. Percebemos claramente que foi o desenvolvimento dos jogadores e de uma equipa que em determinados momentos falhava. Não que esteja a dizer mal daquilo que estava para trás, porque para trás também há um contexto, e já agora valorizar esse contexto que foi difícil, mas sim no sentido de valorizarmos aquilo que conseguimos fazer como grupo. Todas as estratégias, e foram várias, que nós utilizamos para unir, desenvolver, aproximar, melhorar, foram aceites e corporizadas. Então torna tudo mais fácil. E em alguns momentos, como por exemplo pelos capitães de equipa, foram ainda melhoradas. Havia uma necessidade, os capitães de equipa juntavam-se e conseguiam resolver essa necessidade. Havia uma dificuldade e o diretor desportivo ajudava. Ou seja, este sentido de todo é que faz que faça esta avaliação. Agora, como também já o disse publicamente, acho que para o futuro da Académica será importante construir a partir daqui. Houve um grande trabalho, por aquilo que vamos ouvindo publicamente, outras passagens, outros treinadores, outras direções, sim, em organizar o clube, e neste sentido o clube tem um conjunto de pessoas que gostam literalmente do clube, que trabalham para o clube e estão desejosas de ter sucesso em todas as áreas. Por isso o clube está muito próximo e preparado para ir para o patamar seguinte e para ter o sucesso necessário, ou seja, construiu-se, nem tudo foi perdido. E vou aproveitar aqui e faço aqui um desvio, até porque vai a eleições com Joaquim Reis, Fernando Lopes e Rui Sá Frias. Como é que. E cada costuma-se dizer, cada macaco no seu galho, mas vê aqui a continuidade em algum destes candidatos? Obviamente que conheço melhor o Rui Sá Frias, pelo contacto que tive. Reconheço pelo contacto que tive um grandíssimo profissional naquilo que era a estruturação, a organização do clube, conhecimento interno do clube, proximidade. Do ponto de vista pessoal, porque naquele momento em que estive na Académica nem tudo corre bem do ponto de vista pessoal, foi alguém muito próximo e capaz também de ajudar ou disponibilizar-se para ajudar, e reconheço nele um academista profundo, ou seja, conhece o clube, gosta do clube, tem uma visão clara para o clube e que acredito que possa trabalhar a partir daquilo que foi feito antes pelo anterior presidente, que ainda é atual, que é o presidente, o Dr. Miguel Ribeiro, que fez um trabalho fantástico naquilo que é agregar, unir, limpar aquilo que por vezes poderia ser desadequado ao contexto e ao momento e às necessidades, fundamentalmente isso, e criar condições para que quem venha tenha sucesso. E nesse sentido acredito que sim, que esta continuidade, pelo conhecimento do clube, pelas ligações que tem ao clube, pelo tempo que está em atividade, e é importante em todas as lideranças. Reparem o que acontece, por exemplo, temos um caso exponencial cá em Portugal, que é o Futebol Clube do Porto, em que a liderança de alguma forma transitou, porque tinha que transitar obviamente, e é natural este período de vazio. Mas quando há um continuar, quando há um conhecimento, é sempre mais fácil estas transições, estes momentos de transições. Quem diz Futebol Clube Porto, diz Manchester United e outros clubes, que é um comum nas transições. Pesadas também, não é? Muito pesadas, muito difíceis. Os níveis, a fasquia, as dinâmicas, a forma como a dinâmica interna está instituída condiciona muito o resultado desportivo. Isto é inequívoco. Quando há uma mudança, demora sempre tempo, é natural. E nestes grupos pequenos, a verdade é que muitas vezes é mais do que olhar só em frente e querer muito lá chegar, é a maneira como se chega, que é para depois, quando lá chegar, não se chegar de bolsos vazios, não é? É preciso haver sustentabilidade, e muitas vezes os clubes mais pequenos, né, investem muito à procura de chegar lá, e depois quando chegam perante o insucesso vêm por aí abaixo. Já aconteceu várias vezes com vários clubes. Voltando aqui à temporada da Académica, eu pergunto se tem ali pontos de viragem. Eu acredito que, assim, corrija-me se estou errado, se a vitória, se o resultado aqui, o 1º de dezembro, é um ponto de viragem, e se o resultado de lá é o outro ponto de viragem, e como é que
recupera uma equipa depois desse balão de repente ter ficado vazio? Porque eu penso que se calhar muitas vezes mais do que motivar a ganhar é depois, quando de repente perde-se o objetivo, é reunir as tropas. Não, isto ainda não acabou. Como é que isso se faz? O primeiro ponto de viragem é efetivamente lá. Foi o nosso primeiro jogo, a equipa não tinha ganho nenhum jogo fora, estava a 4 jogos, a 3 jogos sem vencer. Muitas dificuldades naquilo que era o conseguir ser consistente no jogo. E quando conseguimos ganhar e o jogo ganhamos nos descontos, óbvio que o treinador que chegou com mudanças do ponto de vista anímico ajuda e tem esse tal balão e tudo fica um pouco mais leve num cenário que estava muito escuro, muito naturalmente triste e fundamentalmente é um traço comum que se encontra no insucesso esportivo, é com medo, o medo geral, é natural isto, é natural. Nesse momento o que nós procuramos, no momento inicial procuramos efetivamente simplificar, clarificar ações, tarefas e comportamentos e criar dinâmicas sociais que, regra geral, são perdidas. Ou seja, o principal elemento de coesão numa equipa é a vitória. Quando não há vitórias, é natural não haver, ou seja, há coesão social e para a tarefa, mas mesmo na tarefa, de alguma forma, dilui-se, porque a responsabilidade vai sendo sempre um pouco do outro, certo? E, efetivamente, nós temos ali uma série fantástica de jogos, são 9 ou 10 jogos em que ganhamos e não perdemos. Penso que desde 2014 que isso já não acontecia, salvo erro. E o 1º de dezembro é exatamente um ponto de viragem, em que nós tínhamos algumas limitações em alguns jogadores que depois se tornavam extremamente preponderantes naquilo que era a nossa manobra ofensiva, mas também defensiva. E em 10 minutos estamos a perder 2-0 contra um adversário direto, num dia em que se esperava fosse o dia que se garantia o playoff. Numa época que do ponto de vista emocional, como devem perceber, é muito difícil, ou seja, começa com a expectativa habitual da Académica, que é sempre um candidato na terceira divisão a subir, na terceira liga, melhor dizendo. A Académica só não será candidata na Liga, não é? A ganhar, não é? Pelo histórico, na Liga 2, na Liga 3, vão sempre olhar, independentemente, e se calhar é um fardo se calhar para quem treina, porque os sócios, desculpe interromper, não é? Os sócios olham para a Académica, não, a Académica tem que ganhar, nós somos um histórico, é um emblema histórico, seja na Liga 2, Liga 3, tem que sempre ganhar. Sente isso também ou não? Sinto, e sei que é a boa pressão de sentir que estamos também a progredir na carreira. Eu comecei num sítio onde não havia bancadas nem havia adeptos, por isso quando tenho bancada e tenho esse tipo de pressão fico sempre feliz e vejo isso realmente de uma forma muito positiva, porque se queremos chegar a patamares superiores temos que nos habituar a estas realidades e sentimos isso, que é exatamente um fardo positivo que gostamos de carregar. Há exatamente essa quebra, há alguma desconfiança, até por ser natural aquela expectativa de termos um adversário direto na casa do Belém, fazemos um jogo belíssimo, temos enormes situações de finalização, mas não conseguimos marcar o golo. O jogo acabou empatado e o Belém vai ao playoff e nós não vamos. Estratégias utilizadas e muito realista. Toda a estratégia só funciona se o jogador perceber o contexto onde está. Nós procuramos numa fase inicial redefinir objetivos e missões, estratégias, desde a forma como estávamos a treinar, a competitividade que colocávamos, trocar dinâmicas semanais, criar tabelas semanais de competição com apostas dentro daquilo que era aceito pela equipa, criar rankings de performance em todos os exercícios para procurar aumentar a competitividade e ajuda num determinado momento, mas penso que o choque maior foi quando perdemos o segundo jogo em casa com o Caldas, já na fase de manutenção. E aí conseguimos, fruto daquilo que são, voltando à questão, fala-se muitas vezes das estruturas e das pessoas e dos jogadores. Mas nesse jogo senti claramente a liderança dos capitães de equipa, do Leandro, do António, de todos os capitães de equipa, do Ovi, do Vasco, do Vítor e do Chico, em unir um conjunto de pessoas que num determinado momento não estavam com um foco atencional adequado porque ainda estávamos a viver do passado. Viver no presente não é? É muito difícil, não é, Nuno? Principalmente para esta geração que o presente é algo muito estranho, está ali na mão um presente que não é o presente deles, é algo de outra vida, que nem sequer é verdade, mas e aí é o mérito dos capitães, conseguiram unir, redefinir e depois, obviamente, fruto da nossa intervenção, das nossas alterações na equipa, na dinâmica de trabalho e a ajuda de todo esse tal staff do Sérgio, do departamento médico, da direção, que já enumerei algumas vezes e bem, conseguimos criar realmente uma dinâmica de vitória. As estratégias foram várias, foram as estratégias de team, que toda a gente utiliza, team building, a questão
da melhora da performance individual através de aferir efetivamente qual é que é o rendimento do Nuno e como é que podemos a partir daqui melhorar em diferentes áreas que nós queremos experienciar no jogo. Estratégias de comunicação diretas, escuta ativa, que é tão importante, mas fundamentalmente foi, eu acho que o tirar proveito dos momentos de menor sucesso e criar ali uma pedra para, ok, vamos mudar porque vamos nos valorizar a partir daqui e vamos nos unir. E a união, o tal nós, Sim. é que tem sempre o sucesso. Vamos recuar até ao momento em que aceitou o desafio, e era um desafio, até porque depois o peso funciona ao contrário, né? Já há bocado falámos que a Académica é sempre favorita, não é? Nos olhos dos adeptos, quando está em baixo e terem, olha, tens de tirar a Académica desta situação, o desafio ainda é maior. Pergunto, o que é que mudou no balneário e na estrutura da equipa? Quando chegou, olhou, e sem pôr aqui a nu fragilidades que não interessa mais a ninguém a não ser ao grupo, o que é que achou que tinha que mudar no balneário e na estrutura? E se calhar outro aspecto que posso tornar público também. Das primeiras coisas que fiz quando cheguei, por ter experiência em trabalhar em clubes com massas e pessoas e que têm influência, foi pedir à direção para me reunir com a claque, com as duas claques. Individualmente, reuni-me com eles. Porquê? Sentia a excessiva pressão por parte dos jogadores naquilo que eram os elementos externos e a forma como estavam a ser atacados. E a única coisa que lhes pedi, de uma forma muito simples, e a mensagem pelo menos que eu tentei passar foi: eu sou um treinador, vou estar aqui o tempo que estiver, mas lá deve haver um dia que eu vou sair naturalmente, porque é esse o trabalho do treinador, mas vocês gostam do clube e gostam dos jogadores, não ataquem os jogadores, apoiem durante este período, porque assim como disse a equipa, também disse à claque, se nós metemos um pé no playoff, nós subimos divisão. E tivemos essa sorte. O primeiro impacto que procuramos fazer foi, de alguma forma, externamente procurar um apoio que já era sentido e que já era típico deles, mas tentar que esse apoio fosse mais vivido. Dentro da organização da dinâmica do clube. Numa fase inicial, a caracterização das características da equipa, um traço que aprendi por ter esta experiência em várias equipas com algum sucesso desportivo, é que, regra geral, é composta por muitos jogadores com as mesmas características. Por exemplo, Sim. do ponto de vista técnico, são todos muito elevada qualidade técnica, mas se calhar do ponto de vista da agressividade defensiva ou das ações técnicas já são menos eficazes. Nós procuramos perceber as dinâmicas operacionais e o que é que fizemos efetivamente. Primeiro, percebemos que a equipa no último terço era lenta a entrar pelas características posicionais dos jogadores, jogavam com pés fechados, que não tinham ataque à profundidade. Percebemos que a dinâmica estrutural, no nosso ponto de vista, não servia aos jogadores que tínhamos. Apesar de não termos extremos, jogamos com avançados e mudámos a forma como a equipa, num primeiro momento, construía com 3 jogadores claros para atacar a profundidade e depois com o guarda-redes mais 6 em apoio e um quarto que fazia um duplo papel de ligação. Percebemos que na última etapa, para abreviar, fica muito extenso, na última etapa de entrada na área, queríamos aumentar o número de jogadores pela forma como jogamos o nosso jogo e como vemos o jogo. A nossa intenção é jogar um jogo com maior número, uma posse com maior número de oportunidades, uma posse muito vertical, então precisávamos preencher com maior número de jogadores este último terço e percebemos que o posicionamento dos jogadores e as intenções no último terço teriam que ser claramente terminar o processo ofensivo. Um dos aspectos que está relacionado, e a título de exemplo, no ano passado estávamos no Lank, que éramos o último classificado, mas éramos a equipa com maior XG, ou seja, que produzia maiores situações de finalização no último terço. É um traço naquilo que nós gostamos da nossa forma de jogar. Do ponto de vista da equipa, curiosamente, e há sempre essa intenção, ou seja, nós vamos a um sítio, as coisas estão mal, temos que mudar. Já fiz isso noutros clubes, capitães de equipa, pessoas da estrutura, não senti isso. Senti que toda a gente estava alinhada, que toda a gente queria realmente ser a solução, que toda a gente estava frustrada, mas toda a gente via uma grande oportunidade de se unir. Então essa parte desse trabalho foi muito facilitada pela dinâmica interna do clube. Regra geral, os jogadores muito participativos, muito disponíveis a acrescentar e a ajudar, todo o staff, dentro daquilo que já disse, das limitações, muito preparados para ajudar. Então foi fundamentalmente, neste caso em concreto, mais sobre a forma como jogávamos do que a própria dinâmica interna, que alterei muito, muito pouco. Vamos deixar aqui a Académica e já houve aqui alguns lives, né? E já falou aqui bastante não, mas um pouco daquilo que pretendem para a vossa equipe, para as vossas equipas, e eu pergunto muito diretamente
qual é a filosofia de jogo do Mister António Barbosa? E o que é para si uma equipa bem treinada? A minha filosofia de jogo tem que ver com a filosofia de vida, né? E a minha filosofia é educar para a autonomia. Dito isto, dentro desta autonomia, o que eu quero no jogo é aquilo que disse anteriormente. O objetivo é não sofrer e marcar. Ponto. Isso é que é o jogo de futebol. E a partir daí desconstruímos o pensamento dos jogadores. E nesse desconstruído pensamento, nós, e há sempre a parte científica, a experiência e a vida a passar. Nós sabemos que num jogo de futebol, para marcar um golo, precisamos em média de 40 situações ofensivas. Então como é que nós vamos treinar isto? Vamos obrigar a equipa a jogar para a frente. E essa é que é a grande dinâmica que pretendemos. A minha intenção é muito simples. Pegamos na bola e chegamos à baliza. Eu dediquei-me a estudar no meu doutoramento os padrões ofensivos. E o que percebo de uma tese enorme, daquelas teses tipo filme que metíamos uma informação no computador, deixámos o computador a trabalhar e saíamos, é que só as últimas 3 ações antes da finalização é que podem ser efetivamente padronizadas. Tudo o resto é tão aleatório, é tão complexo, é tão difícil de repetir. Então mais vale a pena dedicarmos a criar situações chegada ao último terço e como é que procuramos exatamente esta baliza. Esta é a minha intenção. Quando chega uma equipa, obviamente é defendermos com a maior qualidade possível e chegarmos o maior número de vezes à baliza adversária. Dito isto, naquilo que são as intenções de uma equipa, e sim, pondo sempre a equipa acima de nós todos, ou seja, na tal pirâmide de valores que todos nós devemos formular, ou acredito que devemos formular para ser claro para nós, mas principalmente para o todo daquilo que nos norteia e que nos guia, é determinante que a equipa esteja acima de nós todos. Isto parece uma coisa muito simples, mas na sociedade de hoje é algo extremamente muito complexo. Porque está tudo muito bem enquanto eu estiver a jogar e estivermos a ganhar. Porque eu até posso estar a jogar e não estar a ganhar, então está ali um problema. E regra geral, o problema encalha numa pessoa que chama treinador. E claramente em paz quanto a isso. Por isso, nesse sentido, é importante ser extremamente direto naquilo que pretendemos com os jogadores. Já há pouco falei na escuta ativa, é uma escuta ativa, mas também a comunicação também é direta e clara naquilo que são as intenções e aquilo que nós pretendemos para os jogadores em determinados momentos, seja ele quem for. Seja ele o clube onde esteja e o papel que esteja. Acredito que todos nós devemos servir um propósito maior, sendo o tal exemplo que há pouco o Nuno realçou, mas também o farol que indica às pessoas por onde é que têm que ir, sem a necessidade de ser exuberante, ser fundamentalmente eficaz nas nossas intervenções. E sem fugir muito à questão e indo de uma forma geral, porque é realmente uma questão profunda, mas que deve ser feita de uma forma clara. Esta é a minha visão do jogo. É, através de um jogo, educar as pessoas, educar que é possível sempre fazer mais, que é possível fazer sempre melhor, que é possível desenvolvermos, sendo cada um de nós o espelho daquilo que quer ver no outro. E a partir daí queremos jogar para ganhar, queremos jogar para marcar golos. E o mais difícil será, porventura, convencer as pessoas, os jogadores, neste caso, dos seus papéis na equipa e da relevância que cada papel tem, porque todo o papel tem uma relevância, não é? E será difícil convencer fulano que será o 12º jogador, o outro que não tem a capacidade, mas que é um elemento ativo para o bem-estar do plantel, porque também faz falta, e esse também é outro desafio. Agora, uma questão aqui, porque tem a sua filosofia de jogo, e há os modelos, não é? Cada treinador tem o seu modelo. Há modelos mais inflexíveis, há mais flexíveis. Eu pergunto-lhe se o modelo adapta-se aos jogadores, se os jogadores têm que se adaptar ao modelo, e pegando no seu caso particular, se torna mais especial, eu não quero estar aqui a fazer com um autoelogio, para que me se faça o autoelogio, mas esta é a verdade, porque é aquilo que eu acho. Um treinador que faz trabalhos épicos como fez na Trofense e no Varzim, por exemplo, até na Académica, agarrou nos jogadores que não foram escolhidos por si. Ou seja, não foi o Mister, que, aliás, vai agarrando os projetos, consegue esses trabalhos porque adapta-se às circunstâncias. Não é? Adapta-se. É o seu modelo que se adapta aos jogadores que tem, gosta muito mais de trabalhar com os jogadores escolhidos para o seu modelo. Como é que funciona? A última vez que montei uma equipa, subimos de divisão. Mas essa forma de montar a equipa, claro, tinha um conjunto de particularidades que parte sempre do conhecimento anterior, conhecimento prévio. Na pergunta que me faz, porque é que eu digo isto? Eu tenho tido a oportunidade e a sorte
de ao longo deste tempo, por vezes as coisas não correrem como eu desejo e terem sucesso, e fico em casa. E quando fico em casa, procuro aprender. Isto vai já encontrar a sua questão. E durante muitos anos a minha preocupação foi falar, e tive a sorte de falar com grandíssimos treinadores e perguntar e ter a resposta clara. Luís Castro, Rui Quintas, Nel Vingada, Miguel Leal, António Caldas, mas também outros treinadores com quem tive a possibilidade de trabalhar, colegas de trabalho. Sim. Desta última paragem, o que eu fiz foi falar com diretores e presidentes, porque eu não percebia a dinâmica, ou seja, percebia muito bem como é que um treinador pensava e como é que um jogador pensava, mas não percebia como é que um presidente do clube pensa. Obviamente que escolhi presidentes e diretores que eu não tinha capacidade naquele momento de chegar lá, mas também sabia que a informação e a qualidade da informação ia valer na minha preparação. E é isto que nós todos andamos cá, a escolher um trabalho que nos ajuda a preparar como homem e consequentemente na nossa profissão. Relativamente a isto, uma das ideias-chaves que emergiu foi o treinador tem que se adaptar. Então, para ele se adaptar, ele tem que ter o maior número de riqueza possível naquilo que são as ideias. E as ideias são compostas por inúmeras formas de jogar. Ou seja, quando eu não estou a trabalhar, eu vejo outras equipas a jogar. Mas não vejo uma equipa, vejo várias equipas. Naturalmente, também por esta questão da informação, temos sempre uma tendência para ver uma equipa que está a ter maior rendimento desportivo. Mas não só. Então, nesse caminho, o que vamos fazendo é criar possibilidades de intervenção. Ou seja, se nós tivermos que adaptar um determinado sistema a um conjunto de ideias, como é que vamos conseguir fazer isso? Vamos nos preparando para jogar com 5, jogar com 3, jogar com 4, ser capaz de construir a partir de trás de forma, isto na parte agora dos modelos e não dos sistemas, Sim. com 3, com 2, com 1, com lateral baixo, com lateral alto, com médio no meio, com sair de um jogo mais direto e ganhar a segunda bola, com ataque à profundidade. Ou seja, o que fizemos, e não fiz eu, porque fizemos, faço eu, faz o Fernando, fazia o Henrique, fazíamos todos como equipa, era prepararmos para criar ferramentas para, independentemente daquilo que seja o nosso contexto, e realmente os contextos não eram fáceis, e a forma como saímos desse sucesso, curiosamente, foi sempre de formas diferentes, porque as equipas e os jogadores pediam necessidades diferentes, foi muito a partir desta preparação. Feita esta preparação, onde nós gastámos mais energia, Nuno, é em conhecer realmente quem são os jogadores que temos, onde é que eles são eficazes, como é que eles são menos eficazes, mais eficazes, observar As dinâmicas, não é? as sinergias entre eles, ou seja, como é que eu e o Nuno nos relacionamos. Olha, isto efetivamente, por exemplo, eu tenho um vídeo que às vezes quando sou convidado a apresentar ponho em Vila Verde no primeiro ano. Havia uma dinâmica extremamente simples, e coisas muito simples, que era o Ala jogava com o pé contrário, o Ala era um fenómeno, o André Soares, que é um tratado no futebol, fez uma carreira, o Bruno Lage, quando foi jogar ao Vizela, falou deste jogador, era um movimento interior com ataque à profundidade, nas costas dos centrais. Essa ação apareceu num treino, apareceu num jogo de treino, nós começámos a olhar com atenção, codificámos, eles são eficazes, levámos para o treino, padronizamos a ação. Temos 7 golos exatamente iguais. Isto não vem do trabalho do treinador, isto vem das relações dos jogadores. O meu trabalho foi, isto está bem feito, vamos aproveitar. Que é essa tal preparação para, perante aquilo que nos possa acontecer, estamos sempre disponíveis para perceber o contexto e utilizar aquilo de bom que o contexto está-nos a dar. Então, esse acho que tem sido a nossa maior valia nestas armas e nestas oportunidades, são oportunidades muito grandes, de nós ganharmos competência, que é perceber como está a equipa a jogar, quais são as relações, o que é que nós podemos acrescentar, como é que numa fase inicial para nós é muito importante reduzirmos o número de erros, e em todas as equipas baixamos o número de golos sofridos em 20 a 30% pelo menos, e aumentamos aquilo que nós queremos, que é chegar à baliza adversária em situações de fazer gol, de acordo com aqueles que são as realidades dos jogadores que temos. Sim. Isto obriga-nos obviamente a muita reflexão, não viver preso a um dogma. E o que em alguns momentos pode ser complicado para um jogador, porque numa semana pedimos um duplo ataque à profundidade e na segunda semana só pedimos um. E quando, voltando àquela gênese, quando o jogador está com medo, nós temos de ter ajuda para ter a calma suficiente para pedir uma coisa com calma de cada vez e gradualmente esperar a que tenhamos sucesso. Para isso temos que escolher muito bem qual é que é a primeira coisa que pedimos, e a segunda coisa, e a terceira e a quarta, para ganhar a tal confiança dos jogadores e eles terem o sucesso e a qualidade que nós sabemos que têm, porque em todos esses trabalhos que nós efetivamente tivemos sucesso, estamos sempre dependentes da qualidade dos jogadores que temos. Sem eles nós não conseguimos fazer nada. Temos é que os perceber e temos que gastar energia a conhecê-los efetivamente. Qual é a importância
da análise de vídeo e estatística nesse trabalho? É muito importante, muito importante. Eu ia dizer fundamental, mas fundamental são as relações. Uhum. É muito importante no conhecimento pessoal. Eu gosto, quando falo com um jogador, sei claramente aquilo que estou a dizer. E nunca lhe vou dizer nada que eu não sei, ou que duvido. E se não sei, digo-lhe, olha, não sei, dá-me um tempo, deixa-me ver, deixa-me observar. E nesta análise, a quantificação. Ter sempre uma base qualitativa. Não é que seja o fundamental, mas quando nós fazemos a quantificação, através da nossa observação, chegamos à qualificação. Ou seja, claramente, o João faz 10 remates, e em 10 acerta 8, ótimo. Mas a qualidade da ação é, ele acerta 8 de onde? De que zona do campo? Que tipo de ação? É uma condução? É um Sim. drible? Ou seja, perceber claramente, através da observação e discriminada, como é que nós podemos ajudar os jogadores. Naquilo que já são as competências deles, mas também naquilo que são pequenas ações que os podemos ajudar a desenvolver. Exemplo, nós tínhamos um jogador este ano que no jogo anterior, quando fazia uma recepção a fugir, uma eficácia de 90% de fazer a recepção e fazer o segundo passo. Significa que quando estávamos no bloco baixo, como estivemos muitas vezes, para transitar, se não tínhamos ataque à profundidade, íamos ter que ligar e continuar com a posse de bola. E precisávamos que essa primeira recepção fosse eficaz. Quando ele fazia uma recepção curta, ele perdia a bola em 30% das vezes. Tornar consciente para o outro como é que esse jogador percebe essa informação que eu estou a dizer. Porque para mim faz todo sentido. Eu vivo no número da quantificação e da observação. O jogador não vive nesse mundo. Pois. Então como é que eu passo para ele? Escuta ativa, comunicação e aquilo que disse anteriormente, criar uma relação. Eu estou aqui para te ajudar, o teu sucesso é o meu sucesso, isto é um lugar comum, todos os treinadores dizem, mas a nível da relação interpessoal, quando conseguimos ter esta ligação vinculativa forte, aí as coisas acontecem. O jogador se percebe que o contributo é positivo, vai aceitar a crítica, não é? Às vezes é a forma também como se diz, mas dá-me ideia e às vezes ouve-se falar muito e calhar aqui citar, por exemplo, o Jorge Jesus, que tem uma maneira própria de trabalhar, muito, muito própria, mas se calhar os jogadores ele consegue levar água ao seu moinho, porque os jogadores veem que aquilo que ele diz, mesmo da forma que o diz, dá certo e que lhes dá sucesso, não é? Por isso é que há jogadores que dizem, enormes treinadores, foram grandes jogadores que dizem que o melhor treinador que eu tive foi o Jorge Jesus, apesar de ser uma pessoa mais, não sei como é que ele está agora, mas é muito, muito, muito explosivo, é muito irresistível, mas mas a verdade é que o jogador aceita, não é? Quando vê que a informação vai fazê-lo melhorar, o jogador aceita. E acaba por ser também um pouco, lá está, conhecer o jogador que tem à sua frente, porque há outros que não aceitam, por muito que esteja lá a verdade, é difícil aceitar. Posso dizer uma coisa, Nuno? Pode, sim, senhor. Durante alguns anos, eu tinha essa luta com os jogadores, que era, eu estava-lhe a dizer algo, estava-lhe a mostrar algo, estava-lhe a quantificar algo, e o jogador não aceitava, arranjava sempre, não, mas o comportamento do outro, mas olha, ele ajustou, mas eu tive que... E aquilo criava-me alguma inquietação. Como é que eu vou tentar? E felizmente que esta possibilidade que nós temos agora de receber informação nos ajuda muito. Então tive a oportunidade de falar com uma psicóloga desportiva e estava, somos amigos de casa, e estava-lhe a tentar passar esta inquietação. Ela diz-me, o jogador em algum momento não aceita porque poderá ser um mecanismo que o faz sobreviver. Então perceber o insucesso para ele poderá condicioná-lo. Não fiques tão preso àquilo que ele te diz, repara se ele altera o teu comportamento. Nós temos que olhar, é para aquilo que devemos olhar efetivamente. E por vezes ele alterava, porque o jogador, como não disse muito bem, quer ter esse sucesso. Por vezes não sabe como e outras vezes acha que se disser ao treinador que é ao contrário, que está a contrariar. Sobre Jorge Jesus, é uma liderança que se enquadra num determinado momento e que tem um elevadíssimo sucesso. Não acredito que os próximos líderes, e também por isso é que também não a pratico, poderão ter o mesmo tipo de liderança, porque do ponto de vista social estamos num momento completamente diferente. Exatamente, o perfil do jogador é diferente, não é? O perfil é diferente e o sucesso que o Jorge Jesus teve, que é completamente diferente. Ou seja, teve no sentido sim. Para poder se impor ou passar uma informação de uma forma tão aceite por parte do jogador. Tive a oportunidade de trabalhar com ele como assessor indiretamente, mas eu sou um fã incondicional do futebol, de futebol e do treinador de Jorge Jesus. Ora, porque o tempo voa, pergunto, sente que está onde queria
nesta fase da sua carreira? E pergunto até no nível de formativo, nível de formação, o F-Pro, não sei se está a tirar, está onde quer estar, sente que está tudo a acontecer com naturalidade? Sim, sinto que sim. Durante algum tempo e quando somos jovens queremos tudo muito rápido e aprender a viver com a realidade que temos e a gozar desta realidade e aproveitá-la é algo que para mim foi algo que me ajudou muito a crescer como homem. Então sinto que estou no lugar que devo estar e sinto que estou cada vez mais presente a aprender com aquilo que me vai acontecendo. Isso é uma transformação que eu desejo também ter como fruto da profissão que escolhi ter. Por isso, sim, as coisas estão a acontecer com naturalidade, algum sucesso e algum insucesso, e realmente no insucesso nós aprendemos muito mais do que no sucesso. Somos capazes de, depois de ultrapassar aquele lado sentimental, percebemos claramente o que devíamos ter feito, como devíamos ter feito, o que é que podemos levar para melhorar no nosso futuro. E esse caminho é engrandecedor. Esta é a profissão que eu escolhi por este motivo, porque me obriga realmente a crescer e a evoluir todos os anos, todas as épocas, a um ritmo que mais nenhuma profissão, e felizmente poderia ter outras muito mais estáveis. Em jeito de brincadeira, eu sou professor e digo, não, ao fim de semana acerto sempre, porque o aluno é que erra, olha, está ali escrito no quadro, eu não me enganei, tu é que te enganaste. E no treino isso não acontece. Nós podemos realmente fazer muitas coisas muito bem feitas e não ter sucesso desportivo. E é uma realidade. Agora também acredito que se acertamos mais e se aprendemos mais e somos mais capazes de ajudar e ter ferramentas para servir quem está à nossa volta e ajudar a serem melhores, estamos sempre mais perto de ganhar. Quanto à formação e ao UEFA Pro, eu se calhar aproveitava e pedia aqui um espaço pelo seguinte. Eu sou licenciado em Educação Física e Desporto, uma licenciatura de 5 anos. Fiz um diploma de estudos avançados, 2 anos, e depois fiz um doutoramento. E neste processo formativo aconteceram várias alterações, entre elas a alteração de Bolonha, sim, mas também as alterações associadas com a formação de treinadores. Ou seja, em 2006 poderia ter começado e continuado a fazer os títulos de treinadores e não fiz, optei por esperar pelo doutoramento para depois pedir a convalidação do meu título e pedir as equivalências inexistentes. E neste processo formativo, que é realmente difícil para alguém que vem de baixo, eu vim da última regional, eu treinei o sub-5, ou seja, eu não estive nos níveis nacionais. A forma como nós podemos aceder aos níveis de treinadores é muito diferente. Quando eu ouço colegas publicamente a atacar aqueles que não estão formados, e eu tive 2 processos disciplinares a decorrer, temos que perceber que nem todos temos acesso à mesma oportunidade. Apesar de eu ser treinador há 22 anos, eu estou agora a entrar no UEFA Pro. E há treinadores que, depois de ser um ano de treinadores, como o meu adjunto foi, tinham o FA. Ou seja, realmente é diferente. Neste caminho e nesta formação, e por ter falado nisso, durante bastante tempo os cursos do FA estavam fechados, não abriram. Em 2019 houve um curso que me inscrevi e em 2020, salvo erro, houve um segundo curso feito a convite. E eu quero acreditar que não seja fácil escolher as pessoas. Não pode ser impossível e selecionarmos uns em detrimento dos outros. E estou a falar isto hoje porque entrei no EFA Pro. Ou seja, o meu caminho, à partida, estará feito. Mas haverão outros como eu que não vão ter estas possibilidades. Nesse convite, tive cuidado de falar com o Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, tive cuidado de falar com o responsável da Federação Portuguesa de Futebol, o Sr. Pedro Dias, frente a frente, e com o Presidente da ANTF, da altura, que tinha um processo disciplinar colocado pela ANTF, e muito bem, porque eu não estava devidamente habilitado a decorrer, a explicar exatamente isso, que foi o seguinte: o Rui Borges, atual treinador do Sporting, e o Luís Freire, atual treinador do Vitória, na altura no Rio Ave. Sim. O Rui na altura, curiosamente, na Académica, eu estava no Varzim. Eles dois foram convidados, e foram convidados, os treinadores estavam na Liga 3 a fazer a formação, e eu não fui convidado. Por isso, esta questão de tratar toda a gente da mesma forma, no sentido em que somos todos iguais, nós não somos todos iguais, temos todas oportunidades muito distintas. E opto agora por ser público, porque na altura fiz questão de falar com as pessoas e explicar-lhe o tamanho da injustiça que estavam a cometer. Sim. Perante um conjunto de erros. E eu falei no título porquê? Porque eu não tive equivalências. Eu com uma licenciatura não tive equivalências sequer ao FAB. Uma licenciatura de 5 anos, com mestrado tem equivalência. Ou seja, todo o meu trajeto
e todo o meu percurso formativo foi sempre com alguma dificuldade, o que também me orgulha, sinceramente orgulha-me esta resiliência, porque nem sempre fomos tratados com a mesma justiça. Dito isto, e percebo esta alteração até pela entrada do Pedro Proença, acredito que a nível é uma das bandeiras e acredito que o vai cumprir por aquilo que foi o trajeto dele na Liga, e acredito que também vai ser o trajeto na Federação, esta alteração da formação. Perceba-se que a formação é algo que está defendida no nosso Diário da República, ou seja, nós temos iguais possibilidades de acesso à formação. Sim. Nós não podemos ser tão afastados uns dos outros, e também é importante perceber-se que isto tem repercussões naquilo que são as nossas oportunidades e possibilidades. O Nuno se calhar não contrataria um treinador que tem um processo disciplinar a decorrer. E aí nós percebemos estas questões. Contudo, e dito isto, o mais importante passar é que esta formação, as formações são de elevada qualidade. Não só a questão de não termos o título, mas também não termos a questão do momento formativo, que deve ser mais aberto, e espero que com o Pedro Proença, com as alterações necessárias... O próprio Henrique Calixto é uma das bandeiras, é proporcionar mais cursos, não é? Mais cursos de Henrique Calixto, que está a concorrer à presidência, na altura, nós estamos a gravar nesta altura, está a concorrer à presidência da NTF, e essa é uma das bandeiras, é o maior acesso ao nível 3, nível 4. O professor Henrique Calixto, quem manifesta o meu apoio inequívoco. Eu acho que a NTF precisa de uma figura como o professor Henrique Calixto. Foi treinador, já subiu, já desceu, está completamente independente, é uma voz ativa. Há vários anos que defende esta oportunidade de formação dos treinadores, ou seja, não é agora por haver uma campanha que defende, é uma figura que espalha aquilo que é ser treinador, na sua capacidade comunicacional, na sua energia, na sua vitalidade, mas também naquilo que é o saber estar e o saber ser e a capacidade de refletir. Acho que é realmente uma figura que vai ajudar a melhorar o papel e a figura do treinador português em Portugal e no estrangeiro. Ora, vamos avançar. Momentos mais marcantes. Uma carreira jovem ainda, mas já teve momentos marcantes, teve momentos difíceis, teve momentos, já aqui falámos das recuperações épicas. Qual é que é o momento que elege como o grande momento da carreira, até da jovem carreira, até o momento, não é? Acho que todos os anos é um momento marcante, mas obviamente há momentos que nos ficam efetivamente pelas emoções ligados. Subida de divisão, na altura na Prozis, no projeto piloto com o Miguel Milhão, a equipa mais jovem que eu saiba a subida de divisão em Portugal. A eliminação do Boa Vista para a Taça em casa, numa equipa que a primeira vez que o Vila Verdense tinha jogado contra uma equipa da Primeira Liga, as coisas não tinham corrido tão bem. Nós conseguimos eliminar com uma equipa extremamente jovem, muito ambiciosa, com um presidente realmente fantástico, uma pessoa completamente diferente positivamente da nossa sociedade. É bom presidente? É fantástico. Eu só tive uma conversa de futebol com o Miguel Milhão e a conversa resumiu-se a este conteúdo: os melhores ganham mais vezes. Ele nunca me disse joga este, joga aquele. Responsabilidade total para o treinador, liberdade total para o treinador. Queria testar, como ele já disse publicamente, uma teoria, mas no que toca a impulsionar, a ser um dínamo, a ser alguém positivo, a criar soluções, a ser um poço de energia e de vitalidade naquilo que é perseguir os sonhos e os objetivos, é fantástico. Ele e o pai dele, que era o presidente efetivo, que é o Eduardo Milhão. Sim. Mas todo o seu entorno, toda a família merecem todo o sucesso que têm. Obviamente que a manutenção do Varzinho, ou mesmo a questão da manutenção do Nutrofense, porque trabalhei na formação vários anos e depois no ano seguinte em primeiro lugar, as taças são sempre fantásticas. O playoff com o São Joanense para mim foi realmente entusiasmante, porque era uma equipa muito nova e porque sentíamos que tínhamos muita qualidade, mas que havia equipas com outro poderio. E é inequívoco que ser treinador da Académica de Coimbra, ou ter sido treinador da Académica de Coimbra, foi um motivo de grande orgulho, até pelo aquilo que se criou. Temos aqui uma que era o maior obstáculo, já acaba por ser essa dificuldades em ter acesso à formação, porventura. Mas conselho é que daria algum conselho ao jovem António Barbosa, que começou como treinador do Sub-5, como disse? Qual é o conselho que daria? Ou ele, se calhar, teria palavras para este que está aqui? Boa pergunta. Boa pergunta, no sentido em que às vezes
vimos preparados com uma estrutura para dizer muitas coisas, mas quando toca ali nas nossas emoções, Sim. se calhar diria continua. Só isso. Só isso. Qual é o maior. E antes daqui falámos um pouco do panorama também do futebol nacional. Qual é o maior sonho? Qual é que é o grande objetivo da carreira? Ou é gradual? É muito, os objetivos são muito, não é curtos, não quer dizer curtos serem pequenos, mas é passo a passo. Eu hoje só vou olhar até aqui e quando chegar aqui vou logo olhar para aí. Ou tem um destino final. Deve ter, não é? Mas se calhar não olha muito para aí. Tem um destino final, mas aprendi com a carreira a olhar passo a passo. Quando quis olhar muito à frente, foi muito difícil gerir as emoções, as frustrações, o insucesso. Então aprendi que realmente tinha que estar altamente, algo que está na voga, estar no presente, perceber onde estou, Sim. o que eu posso fazer, e como é que eu posso melhorar. E atualmente, do ponto de vista pessoal, eu não vejo só a questão do treinador. Eu sou um homem, sou pai, sou marido, sou filho, sou irmão, sou amigo e sou treinador. E nesse caminho todo eu não vejo eu ganhar, eu vejo todos nós temos que ganhar. Então essas pessoas que eu numerei também têm que melhorar a sua vida, também têm que se desenvolver. Pode ser algo extremamente ambíguo, mas é a forma como eu vejo as coisas. Ambíguo e abrangente e difícil, mas a vida não é fácil, nós temos que escolher as batalhas que queremos seguir. E a minha é exatamente essa, ou seja, ganhar em todos os níveis. Ou seja, vê-se à frente de um pelotão de gente boa, né, dessa sua gente, de liderar um pelotão, mas querendo uma igualdade de sucesso para todos. Esse é o meu papel. Criar condições para que eles também tenham sucesso. E quais foram as referências? No futebol e fora do futebol? Fora do futebol, obviamente, os pais. Os pais. A minha mãe é uma pessoa cheia de energia, é líder, é alguém muito voltada para o trabalho social, presidente de uma associação, trabalho de junto, ou seja, é uma pessoa ligada à educação, e o meu pai pela forma como trabalha, obviamente, ou seja, é uma pessoa muito predestinada para trabalhar. Não é aquela figura que vai ter a palavra-chave, mas no momento H sabe estar presente. Do ponto de vista do futebol, eu sou obviamente apaixonado pelo Mourinho. A minha licenciatura foi sobre ele, o meu diploma de estudos avançados, o meu doutoramento sobre a forma como ele jogava ofensivamente, ou seja, o tal jogo ofensivo não vem de um calhas, vem de um encadeamento. Sempre me inquietou esta questão de querer marcar golos, querer chegar à baliza. Uma criança vai ver um jogo de futebol não é para fazer um passe, é para ver um golo. Ou quando treina é exatamente a mesma questão. Digo muitas vezes aos jovens treinadores: a criança veio cá para marcar ou para fazer uma grande defesa, não veio cá para treinar passes meia hora. Não tirem o prazer do jogo. E o prazer do jogo é esse. O adepto vai ver uma coxa, vai ver um remate, não é? Ou seja, não vai ver 50 minutos de posse de bola para um lado e para o outro. Não vai. Mourinho, mas também esta questão que tem de ter a possibilidade de falar com o Luís Castro, ou o Rui Quinta, ou o António Caldas, com colegas que estão a passar outras experiências, mas que são muito parecidas neste caminho do tal homem que é treinador. Os meus colegas estão a ter mais sucesso neste momento. Agora fala-se, por exemplo, do Rui Borges. O Rui Borges foi meu adversário no Mirandela e ele tem uma atitude comigo que vai ser sempre marcante. Nós fomos adversários em Vila Verde, eu em Vila Verde, ele em Mirandela. Eu adoro ver futebol e vou ver dezenas de jogos quando não estou a trabalhar. E era um Mirandela Trofense e eu estou na bancada. Depois sou aquelas pessoas que chegam meia hora mais cedo porque gosto de ver o aquecimento, gosto de ver as interações, gosto de conhecer os jogadores. Ele estava a aquecer, ele atravessa o campo e veio-me cumprimentar e estivemos ali a falar. Ou seja, ele estava a trabalhar. E esse é o Rui Borges, que as pessoas não conhecem, mas é a pessoa que ele é. Há 2 anos treinei o filho dele, é exatamente a mesma pessoa. E quando as pessoas têm esse traço de caráter e de personalidade, o que nós desejamos sempre é que tenham o maior sucesso possível. Mesmo que às vezes não estejam a vestir a cor da camisola que nós gostamos ou que poderemos gostar. Isto é mais para o Nuno que eu estou a falar, não tanto para mim. Eu hoje, atualmente, e a minha cor, a gente sabe, mas eu sou muito mais. Hoje estou a explorar outro olhar para o desporto que são mais. A minha cor nunca destilam, não é? Isso, mas são muito mais as pessoas.
uma coisa que eu descobri e que se calhar também tem de dar gosto nesta minha nova profissão, é sou muito mais das pessoas e desejo sucesso às pessoas, provavelmente aos clubes, independentemente de depois ter ou não ter o meu clube, que tenho, todos temos, há uns que dizem não tem, não liga, mas todos temos, mas sou muito mais e sinto-me grato por isso, por essa experiência que é toda a experiência que eu tive no processo até aqui, e neste momento de poder desfrutar de outra coisa que não aquela paixão pelo clube só, não é? Que eu sempre tive a paixão pelo jogo, mas muito mais hoje em dia, se calhar dou mais, por exemplo, a torcer pelo, agora que eu conheço melhor, por exemplo, a torcer pelo António, do provavelmente a torcer pela Académica. A Académica seria uma consequência de eu estar a torcer pelo António. Este é o meu lugar neste momento. Agora, e virando aqui... O que é que te levou a fazer, a ter essa alteração? Foi... Quando nós não estamos satisfeitos, nós mudamos. Eu senti que era a altura de mudar, grato pelo percurso que tive, e às vezes não conseguimos perceber na altura que de facto temos de estar gratos, mas eu aceitei e fui por outro caminho e comecei a conhecer outras realidades, não é? Não é? As pessoas sabem o meu passado é Benfica, mas dei por mim a fazer trabalhos em que fiz a festa de campeão europeu, por exemplo, do Hóquei Patins do Futebol Clube do Porto, do Sporting Clube Portugal, a lidar com o capitão do Sporting, a lidar com o capitão do Porto, a lidar com o capitão do Oliveirense, do Barcelos, e já estou a falar só, por exemplo, do Hóquei Patins, né? E eu, para além daquilo que já lidar com as pessoas do Sport Lisboa e Benfica, e tenho um gosto enorme em ver as pessoas felizes, não sendo do meu clube, em ver as pessoas felizes. Mas isto não é sobre mim, é sobre o António. Mas muito grato pelo percurso que tive e muito grato por aquilo que estou a passar agora. Também passei um processo de assimilação, de frustração, e de repente encontrei este caminho e sou honesto, eu não deixo de ser quem sou e aquilo que fui, e o clube é o meu, mas sou muito mais grato por poder conhecer pessoas em realidades diferentes, em clubes diferentes, em contextos diferentes, e isso para mim tem sido uma experiência enorme. Voltando aqui ao tema, até porque não temos muito tempo, e o António, o Mister, falou aí de uma coisa que eu acho que é, as pessoas vão ao estádio para ver o golo e a grande defesa. Os treinadores, e isto é uma crítica aos treinadores, com a necessidade de controle do jogo, não estão porventura, eu não digo matar o futebol, porque não estão, não é esse o caso, mas não estão a retirar a espetacularidade do jogo, com a necessidade de controlo que tem. Isso dos passes é necessidade de controlo. Tu não podes fazer mal se não tiveres a bola, não é? O tiki-taka, eu tenho a bola, o tiki-taka é um tiki-taka progressivo se tiver os jogadores certos. Se não for os jogadores certos, é só passar a bola, não é? Onde é que está a barreira que faz do controle do treinador, não é? Ao simplesmente deixar o jogo acontecer. E hoje em dia passa-se muito tempo a ver, como o Mister disse, bola para lá, para cá. Não há pouco 1 para 1, há sempre necessidade de fazer o equilíbrio, vantagem numérica, e isso acaba por ser é difícil. Hoje em dia, se calhar, percebemos onde é que está o controle e onde é que não está o controle do treinador. Eu acho que é difícil, primeiro porque há o risco elevado de perder a posse de bola. E vamos decompor este conjunto de ideias, que é, okay, perca a posse de bola, a partida não terá nenhum problema, mas podemos aumentar a possibilidade de sofrer um golo, de perder um jogo, perder alguns jogos e sermos despedidos. Então, se nós estamos numa, chama-se indústria, eu acho que gosto mais de chamar num jogo onde a possibilidade de sermos despedidos é elevada, onde há muitos treinadores com muita qualidade, com muita capacidade, e procuramos de alguma forma manipular as variáveis para sobreviver, então eu consigo perceber porque alguns treinadores, muitos, procuram esta posse mais passiva, mais lateralizada, procuram baixar o ritmo de jogo, procuram utilizar as situações de antijogo, porque na realidade fala-se em estruturas e clubes, mas o que acontece é o costume, não? Seja, perdemos o jogo, quem é que vai embora? É a estrutura e o clube, é o treinador que vai embora. Então, logo aí está algo errado.
é um fator de seleção da espécie que nós temos que viver com ele. Sim. É injusto, mas é o que é. É injusto porque nós somos dependentes de um todo, mas também temos um papel muito importante nesse todo e temos que ser afirmativos como treinadores. Um bocadinho há pouco, a imagem que tínhamos, falámos há pouco do professor Henrique Calixto em jeito, mas ele teve sempre o que passou para o exterior e o que sentimos todos é que é uma imagem positiva daquilo que é o treinador no clube, as suas responsabilidades e as suas missões e tarefas. Isso nós temos que tentar implementar. Acho que enquanto não houver uma efetiva proteção sobre aquilo que é tal continuidade inexistente na maior parte dos clubes, e projetos não existem, e não existem mesmo, é só vermos os 3 principais clubes portugueses trocaram treinadores. Quantas vezes trocou o Sporting? O Benfica trocou, o Futebol Clube do Porto, ou seja, os 3. O que não acontecia há quantas épocas? Curiosamente, pelo menos nas últimas 3 épocas, salvo erro, os 3 clubes mantiveram os 3 treinadores, o que é atípico. Quantos clubes já trocaram de treinadores na primeira divisão e na segunda divisão? O Nacional, o Casa Pia, Não sei. o Estoril, 3, pelo menos na primeira liga. Ou seja, não há essa possibilidade de haver continuidade, porque muitas vezes estamos efetivamente reféns daquilo que é o resultado, então vamos procurar diminuir o erro, controlar e manipular as variáveis para nos tentarmos agarrar àquilo que poderia ser o futuro. Quando a ideia de todos os treinadores, se me perguntarem, da maior parte deles, é uma abertura ecológica, ou seja, temos um conjunto de princípios gerais para os jogadores intervirem, mas a partir daí dar liberdade para a sua criatividade, para a sua ação individual. Não temos tempo para o fazer, porque as equipas também trocam, porque há uma lei que se conhece, que é a lei Bosman, que tem um impacto tremendo naquilo que foi o rendimento depois destas transferências, porque no fim do ano o jogador continuava ligado e agora não continua. Ou seja, fala-se em vantagens. Para mim a maior vantagem numa equipa é a vantagem social, é eu saber como é que o Nuno se relaciona e o Nuno relaciona-se comigo, e quando todos os anos trocam-se 10, 20 jogadores, treinadores e estruturas, fica muito mais difícil dar espaço a esta dimensão mais ecológica. Até porque, e agora pergunto, última questão, já estamos para lá da hora. O futebol português valoriza suficientemente os treinadores portugueses? E se é um círculo muito fechado, este círculo de treinadores da Primeira Liga? Primeira e Segunda Liga. Eu acho que o futebol português valoriza, sabendo, como disse há pouco, que as oportunidades são todas diferentes, mas isso também é uma questão social. Todos nós temos oportunidades diferentes. O futebol português valoriza, dando mais oportunidades a uns do que outros. Cabe aos outros prepararem-se melhor para quando tiverem essa oportunidade, agarrarem. Eu acho que nós, em vez de procurarmos olhar para a sociedade e ver aquilo que está mal, temos que olhar para a sociedade e perceber onde é que está a nossa oportunidade. Eu acho que nós temos sempre algo que os outros não têm e é aí que temos que nos agarrar. Se nós quisermos fazer igual a um treinador com um determinado percurso como jogador, porque teve sucesso em determinados clubes, porque teve mais oportunidades, se calhar vamos ter erros. Estar presente, perceber o que somos, onde estamos, onde nos encontramos, quais são as nossas possibilidades de sucesso, ter ferramentas que nos ajudem e que nos sirvam e a partir daí estar disposto para trabalhar como se não houvesse amanhã para ter sucesso. Essa é a chave. Trabalho. É o que eu acredito. Missa, foi um gosto. Cada vez mais fã, já o conheço há algum tempo e lá está. Vou puxando pela equipa onde o Mister está. A Académica é um clube especial, isso é de certeza, por tudo aquilo que simboliza, mas é o que eu lhe digo. Vou torcendo mais hoje em dia pelas pessoas, provavelmente pelos clubes. Ainda neste fim de semana tive a hipótese de assistir a uma final fantástica do Hockey Patins, por exemplo, ao Clube Barcelos, Futebol Clube do Porto, com pessoas por quem tenho muito apreço de um lado e do outro, e as outras duas equipas que lá estiveram também têm apreço por uma delas, que foi o Benfica. Eu tive a hipótese também de conhecer um craque, por exemplo, para lhe dizer, o Jordi Bargalhó, que é um craque do Hockey Patins, fantástico, tive a oportunidade também de o conhecer. Portanto, é algo que a mim, que o meu trabalho me dá, é conhecer pessoas como o Jordi Bargalhó e como a Missa António Barbosa, já conheço há algum tempo, que sou fã do treinador e da pessoa. Muito obrigado por ter estado aqui. Não agradeço ter-me agora aqui exposto, mas faz parte, é sinal que é uma boa conversa. Muito obrigado, desejo-lhe toda a sorte do mundo, vai ter com certeza sucesso. Obrigado também a si que nos acompanhou ao longo desta hora. Já sabe, se gostou, clicar aí no like, comentar e partilhar. Nós voltaremos noutra oportunidade com mais um convidado de muito valor. Até à próxima.